Exatamente. Olha, estamos nos minutos finais do nosso programa e nós já deixamos essa pergunta para o fim, não é isso, Álvaro? Sim, 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 sim. Existe uma falta de comunicação por parte dos nossos governantes, começando mesmo pelo líder. Não aceitam dar entrevistas aos órgãos privados e principalmente a canais das redes sociais. Têm que perceber, estes governantes têm que perceber que o maior veículo de comunicação rápida, que chega rápido mesmo na população hoje, pese embora dizem que os órgãos de comunicação social estatal, como a TPA, a rádio, têm maior alcance, mas esses canais privados, esses canais digitais, hoje conseguem levar a informação mais rápida, em tempo real, para aquilo que se pretende. E existe muito essa falta de comunicação dos nossos governantes. Os ministros não aceitam dar entrevistas, os governadores não aceitam dar entrevistas, salvo o erro, alguns administradores que falam uma ou outra coisa. E nós queremos perceber o porquê que isso acontece. Será que é por ordens superiores? Eles não são autorizados em dar entrevistas? Porque se eles não falarem conosco, a população não vai perceber. E eu gostava de saber da vossa parte, principalmente de Joaquim Jaime, que é do partido MPLA, é militante, e antes que depois termine, como é que atualmente se encontra o estado psicológico dos militantes do MPLA? Sentem-se pressionados, nem por isso, têm medo de perder o poder, por isso não falam, tornam-se em verdadeiros espantalhos, autênticos mudos? Olha, Joaquim Jaime. existe uma estratégia de comunicação. Uhum. Costumamos a ver que normalmente existe a preferência para comunicar nos órgãos públicos. Essa estratégia de comunicação foi definida. Há as Ok. grandes entrevistas que são organizadas pela televisão e as outras grandes entrevistas são organizadas pela Rádio Nacional de Angola, o Jornal de Angola. Depende muito do formato que se definir no momento em que há uma informação importante a ser prestada pelo dirigente. Há um outro formato que é feito nas instalações do CIPRA, sempre que há ali alguma situação extraordinária de relevo em sede do Conselho de Ministros, os ministros cujas ações do Conselho de Ministros, passa a redundância, recaíram, eles no fim fazem uma conferência de imprensa que é para explicar com muito mais detalhes, porque nem sempre o comunicado final do Conselho de Ministros é claro, há sempre dúvidas que os jornalistas pretendam ver serem satisfeitas. É a estratégia de comunicação que foi efetivamente adotada, mas nada impede que os órgãos privados possam requerer formalmente uma entrevista com algum governante. Nada impede, porque há essa liberdade Eu, que como um canal de rede social, já formalizei um documento a governantes e nem sequer responderam. Eu eu penso, liguei e nem eu, sequer atenderam o telemóvel. eu Parece que as penso pessoas andam que com medo, por exemplo. não, responder já é uma questão de educação, não é? Desculpa essa expressão. Responder já é uma questão de educação. Eu mesmo para dizer não, tenho que responder. Eu tenho que dizer sim, olha, obrigada pela amabilidade, mas estou indisponível que é para poder conceder a entrevista, vamos lá ver uma próxima oportunidade. Existem formas muito simpáticas, até delicadas, educadas de esquivar, de fugir, sem se remeter ao silêncio, né? Eu penso que o pior que se pode fazer é não responder a uma entrevista, é remeter-se ao silêncio. Salvo se for questões que visam apenas expor o dirigente, expor o governante, o indivíduo já construiu uma narrativa muito própria sobre determinada temática e quer apenas a presença do governante, apenas para poder legitimar uma linha de pensamento preconcebida. Também preciso, às vezes, analisar quando é que se pretende ter efetivamente uma entrevista ou quando se pretende apenas expor o governante. Como ninguém quer ser exposto, então as pessoas
agem com alguma cautela em relação às solicitações para entrevistas, mas há sim a liberdade para requerer essas entrevistas, mas como digo, como devemos saber, eles também são livres de aceitar ou não a entrevista, caso não se Ou não têm sintam. competência de comunicação, ou não sabem falar, não sabem Sabem, argumentar. sabem falar. Eles falam, como é que não sabem falar? Eles falam, sabem falar. Às vezes eu receio de na hora da entrevista. Às vezes o jornalista tem uma curiosidade muito aguçada. Pode lhe colocar numa situação comprometedora, aquele de desconforto, de exposição. Então, as pessoas estão muito preocupadas com o que se possa dizer a respeito delas, mas que os governantes falam, a imprensa, eles falam, né? Há uma Falam a estratégia. TPA, sim. Joaquim, desculpa só, Hermenegilda. Aqui tem uma questão que a Hermenegilda colocou muito bem. É que existe mesmo receio e fuga de falarem para a sociedade civil. Por exemplo, Vera Daves já foi falar para o podcast do M, o ministro do turismo. Sim, falou para mas o podcast do M. falou para a economia sem macas. O Carlos Rosado, todo mundo sabe da posição dele. O Economia Sem Macas é uma extraordinariedade, mas por que os ministros em fila, até o ministro da Juventude, ministro da Casa Militar, todos vão para o podcast do M? Então, eles falam para os militantes do M. Eles estão a governar para o M ou estão a governar para os angolanos? Eu já vi o doutor Norberto Garcia no podcast do Che Agora Aguenta. Já vi ele lá. E a enfrentar o Francisco Teixeira, que não é fácil. Ele já esteve aqui. Ele já esteve aqui, mas ele não é ministro. Ele já esteve aqui, ele não é ministro. Nem vou falar de Norberto Garcia. É um quadro sênior do aparelho do Estado, não é um quadro sênior do aparelho do Estado. Ele não é ministro, mas tem competências muito próximas aí. Ainda bem que liberalizem o contato com a sociedade civil verdadeira. Né? Olha só, Álvaro, sabes qual é o problema? É assim, o Joaquim já está a ter também muita dificuldade em arranjar aqui desculpas, porque nota-se claramente que o Joaquim Jaime está a ter muita dificuldade, a forma que ele vai falando, não, isso, mas ele vai deixando aí alguns pontos que eu acho que são muito interessantes. O Joaquim Jaime, ele mostra claramente que os dirigentes... Quando a gente tenta responder pelos outros, né? Estamos a nos substituir aos outros. Então, não sei se você entendeu, Jaime, mas no fim do dia você nos passou aqui o quadro geral. Eu acho que em países normais, os dirigentes devem estar em sintonia com a sociedade civil, eles devem estar a participar ativamente, porque eles são servidores públicos, mas em Angola não existe essa cultura, e nós temos que entender que a ausência dessa cultura, e outra coisa, os indivíduos ligados ao MPLA, eles gostam de estar em sítios que eles tenham o controle. Por exemplo, na TPA, esses órgãos são controlados pelo partido no poder. São espaços que estão repletos de bufos e muita bufaria aí dentro. E esses magias é que controlam como é que vai se falar, as perguntas que vão ser feitas e etc. E os indivíduos que prestam serviço público em esferas de poder e decisão, aí sentem-se mais à vontade, porque sabem que nunca vão ser confrontados com alguma realidade, etc. É tudo muito controlado. O mesmo acontece com o presidente da República, gosta de espaços controlados. As redes sociais não oferecem esse conforto. As perguntas chegam em cascata, dão mesmo da cabeça, e os indivíduos temem passar vergonha porque defender o MPLA é uma missão impossível. É mesmo impossível. Eu vejo as pessoas que defendem o MPLA e eu fico assim a olhar as pessoas que fazem esforço para defender o MPLA e eu diagnostico logo, olha, deve ter algum problema mental, deve ter algum atraso mental, deve estar mal da cabeça, porque você quando se põe nesse caminho de defender o MPLA, pelos 50 anos de história que o MPLA tem, 50 anos de política do MPLA, você nota claramente que o MPLA não pode ser defendido por pessoas normais. Pessoas que têm consciência não defendem o MPLA.
Ok? Então, justamente isso, o MPLA gosta de ambientes controlados. E essa é uma cultura que está enraizada dentro do MPLA. Os indivíduos também gostam de ambientes controlados. O ministro gosta do ambiente controlado, que não vai lhe cair nenhuma pergunta assim desconfortável e etc. O próprio presidente prefere mais falar lá para as cadeias internacionais porque se sente mais confortável do que falar internamente. Nós temos aqui um conjunto de joguinhos com o MPLA, faz que a gente sabe que no fim do dia é que gostam do ambiente controlado, gostam da bajulação, gostam de ter em sítios que podem ouvir uma bajulaçãozinha e etc. Aquele culto de personalidade, aquele Por tudo que isso não cedem as não entrevistas, por exemplo? cedem. Eu já vi indivíduos que quando estão nas redes sociais e falou bem, o Norberto Garcia aparece aqui, fala aqui, fala aqui, fala aqui, mas nós sabemos, Norberto Garcia é o que é um pirotécnico, é um indivíduo que eu não digo que até é preparado, mas é bom daquilo que chamam de lábia. Nós sabemos o que é a lábia, a capacidade de falar para convencer, e falar para convencer não é falar com verdade. Então nós temos esse problema aqui, falar para convencer, ou então também como tu tens um povo que tem problemas da colonialidade, ele fala bem o português, acham que afinar no português, falar assim com alguma oratória, pronto, está a falar com verdade. Isso é mentira, isso é falso, estás a entender? Então eu acho que o que se passa é que não há esse contato a nível das redes sociais porque não há conforto, porque o indivíduo vai ser apanhado pelo imprevisível e nenhum deles quer se pôr aí, porque há muita incompetência dentro do executivo. Esses indivíduos são todos mesmo, na sua maioria, mesmo incompetentes, que estão aí para cumprir agendas de desvio e drenagem do capital público. Então tem dificuldade em estar num sítio onde as perguntas não são controladas e se lhe põe uma pergunta errada, o indivíduo vai se perder todo e para não passar vergonha evitam, preferem os espaços mais controlados. Deve haver, é justamente isso.